Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo, mais uma vez, para todos e todas. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Mais um domingo, quinto domingo do mês. Pois é, o tempo voa. No domingo, dia 1º, Lula tomava posse. Depois veio o dia 8. Depois uma sucessão de acontecimentos. E aí a consciência, não é, do genocídio da população Yanomami, do povo Yanomami. Sexta-feira passada, nós lembramos os 10 anos da tragédia da Boate Kiss, aqui em Santa Maria. Tempo, acontecimentos, as coisas fluem dentro do Cronos, mas coisas nos marcam e deixam marcas à nossa história. Por isso, ao longo do tempo, o ser humano buscou o sentido do tempo. E não só quantificar tempo na sua forma de calendário, mas também vivenciá-lo na sua qualidade mesma, na sua dimensão do eterno, do intangível, daquilo que foge ao tempo. Hoje, eu gostaria de falar sobre o tempo. Nesse mais um domingo do tempo comum, ou no tempo depois da Epifania, a gente precisa falar do tempo. Tempo, tempo, tempo. E antes, né, que o tempo aqui termine, né, aqui do programa, os lembretes, para a gente não se esquecer. Se você não é inscrita no canal Paz e Bem, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. O Paz e Bem surge em um tempo de muita angústia, incerteza, de perplexidade, com a emergência, né, eleitoral da extrema-direita no Brasil. E, nesse tempo, esses últimos 4 anos, foi um espaço de refúgio, de formação, de fortalecimento espiritual, de tomada de consciência, né, para o enfrentamento da luta cotidiana. Curta esse programa, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais a divulgar o canal Paz e Bem. E fica aqui pedido, toque, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda, sabe? Ajuda muito. Com isso a gente compra equipamentos, a gente, né, pode ajudar algumas pessoas a nos ajudar também na condução do canal, tá bem? Então, é dessa forma que a gente, né, se monetariza. A gente não tem membresia, a gente não tem, né, outras formas de nos ajudar. E aí, caso você queira e caso você possa, você pode fazer sua assinatura solidária. Tem um link aqui na descrição, né? E lá na abertura, né, no início do canal, tá? Para você fazer sua assinatura solidária. Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão. E, na passagem mesma do tempo, vamos meditar sobre ele. Uma das coisas que eu gosto sempre de pensar, não é? Que a gente fala do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as coisas, as realidades. E é comum a gente, quando se aproxima de um texto bíblico, a gente precise sempre colocar ele dentro do tempo próprio. E a gente tem que reconhecer que existe
anacronismos, né? Existem coisas que hoje, na nossa cultura, né, na nossa contemporaneidade, essas coisas são caducas, né? Mas que em determinado momento, em determinada história, momento da história do povo de Deus, fazia sentido. E aí a gente precisa, nessa análise, determinar ou perceber aquilo que é essencial na mensagem, né? E dentro desse sentido, qual o sentido de ter essa prescrição e não ter aquela prescrição? Por exemplo, um exemplo bem básico de como a gente precisa compreender os textos bíblicos dentro do contexto histórico e cultural da época. Quando, lá no início, né, no Gênesis, no Bereshit bara Elohim, lá, logo nos primeiros versos, nos primeiros versículos do Gênesis, a gente vê essa dimensão mesma, né, de que Deus fez todas as coisas, inclusive o Sol e a Lua, os luminares, né? A gente vê que o sentido é de que para aquela comunidade circundante a Israel, aos hebreus, aquela dimensão ali era de que os luminares, o Sol e a Lua, as estrelas, eram deuses, eram deusas. E, ao dizer que Deus as criou, coloca ela na dimensão de criaturas e não de deuses. Essa é a mensagem. Não tem nenhum sentido a gente dizer, por exemplo, que Deus foi construindo assim, né? Como um mágico. E aqui a gente dialoga perfeitamente com a ciência. E sabemos que as coisas aconteceram como um processo. E a gente sabe que as coisas aconteceram dentro de um processo de construção mesma, né? Essa cosmogênese, como diria Taylor Chardin, como depois desse processo, em determinados bilhões de anos, surge, né, as estrelas, surgem os planetas, surgem, não é? Dentre esses planetas, um planeta, né, não principal, não maior, não, mas dentro da zona habitável daquela estrela particular, que possibilitou a formação da vida. E dentro da formação da vida, possibilitou a formação da emergência da consciência, a noogênese, como diria o Chardin mais uma vez. Então, essa percepção mesma, não é, da compreensão por questões culturais, históricas, da percepção do tempo, constrói um sentido novo para que a gente possa compreender não só a criação, mas toda a história do povo de Deus. E isso não é incompatível com a outra, são olhares. Sempre digo que os poemas de Fernando Pessoa não são invalidados, né, pelo discurso científico. O problema é que a gente, às vezes, constrói essa dimensão de verdade religiosa e a cristaliza, sabe? E acha que tem que ser daquela forma como está escrito, ipsilítere, sabendo que um povo lá do Antigo Testamento não conheceu Einstein, não é? Não conheceu, não é, os avanços da ciência. Claro que não. Posso até dizer, sem cair, né, em nenhuma heresia, que aquela comunidade ali de Jesus também não. Então, o que eu quero que a gente perceba é que a gente precisa sempre ter essa compreensão entre
o anacrônico e o sincrônico. E que através desse diálogo, ou melhor, a partir da consciência de que algumas coisas, né, são anacrônicas e puxam e tentam consolidar e cristalizar verdades eternas e perenes, a gente vive uma dimensão de sincronicidade, né, com a realidade mesma do mundo contemporâneo. E aí a gente pode e deve questionar o fundamentalismo. E a gente pode e deve questionar, não é, uma leitura literal das Sagradas Escrituras. Porque, na verdade, essa visão ela é anacrônica. Ela não leva em conta as percepções do tempo em que foi escrito e do tempo presente. Os anglicanos gostam de dizer, não é, do tripé de Hooker, né, tripé da forma em que os anglicanos fazem a sua teologia, que é a dimensão de levar em conta a tradição herdada, né, a história e como outras pessoas antes de mim, antes de nós, pensou determinadas coisas, e é interessante a gente levar isso em conta, e, né, levar também em conta a racionalidade, né, a mente, né, a gente questionar aquelas coisas que a gente precisa, né, compreender, e a partir dessa dimensão a gente estabelecer um diálogo, né, que mutuamente dialogam e que faz com que a gente rompa, né, impasses e supere perplexidades. Perplexidades que produzem angústia, que produzem ansiedade, que nos deprimem, que nos fazem mal, que nos envenenam a alma. E o que é essa perplexidade, reverendo? É de que, de um lado, há um futuro que quer nascer. Algo de novo está sendo construído. A emergência de novas ideias, novos conceitos, novas visões acolhedoras, visões solidárias, fraternas, né, empáticas. E do outro lado, né, uma velhacaria que se nega a passar, que se atém a esses laços com o passado, que carregam, né, carregam cadeias, né, que aprisionam, e que estruturas que cristalizam tais ideias como verdades perenes, né? Então, eu acredito que a gente precisa tomar ciência de que se o tempo não vence por si só, a gente precisa tomar consciência e agir na história, porque a história é a que nós estamos construindo. E qual o nosso papel nela? A gente precisa ver que a verdade e a história vence. E que, sem soar arrogante, mas nós estamos do lado certo. Porque quando você, né, eu falo de forma especial, as pessoas que estabeleceram ao longo do tempo, por um afeto, por proximidade, por consciência mesmo, uma proximidade com a tradição cristã, mas não se sente nem um pouco ligada a essas estruturas eclesiásticas e essas estruturas, né,
são pesadas e que conceituais, teológicas, que oprimem, e até diria dogmáticas, eu digo a você que, nesse sentido, não estou dizendo que você é, como se dizia lá nos anos 60, um cristão anônimo. Você, mesmo sem afirmar ser cristão, você é cristão. Isso é de uma crueldade terrível. O que eu quero dizer é que você, meu irmão e minha irmã, dialoga comigo, que sou um cristão, dentro de uma tradição particular, que é a episcopal anglicana, e que carrega consigo toda essa história de gente que antes de mim pensou, mas que eu dialogo com o tempo presente, reconheço as novas realidades, as novas demandas do mundo. Você está muito mais próximo de mim do que fundamentalistas cristãos, do que literalistas bíblicos, que se dizem cristãos, e que nominalmente estão mais próximos de mim, porque eu também me coloco como cristão. Então é nesses novos pactos, sabe, que a gente estabelece, que a gente pode, e isso sirva inclusive para o novo governo, como espaços de diálogo com realidades múltiplas, como espaços de construção de relações, né, pontes entre pessoas que aparentemente não apresentam o mesmo rótulo. Eu falo com você, meu irmão e minha irmã, ateu, ateia, agnóstico. Eu falo com você, que não faz parte do rebanho, mas que guarda comigo, dialoga comigo, valores que nos são caros. Valores imprescindíveis que tem a ver com essa sincronia de ideias em relação ao mundo. Nós somos não apenas coetâneos, participando ali de um mesmo momento da história marcado pelo calendário, mas somos contemporâneos. Nós conspiramos ideais que são, para mim, caros. Fraternidade, amor, paz, justiça, solidariedade, reconhecimento do outro, da outra, na sua condição de diferente, singular e único. E que por isso tem tanta dignidade quanto eu, que pelo fato de ser hétero, cis ou qualquer coisa, não me dá nenhum direito de excluir, de colocar para fora. Pelo contrário, você não é só bem-vindo, você é querido, querida, querido. Você é. Isso me basta. Eu acho que a gente precisa, sabe? A gente precisa ter essas dimensões da vida. E essa vivência do tempo. Para que a gente possa transar bem com ele, sabe? Ter uma relação legal com ele. Com o tempo que passa. Ah, mas no passado era tão bom. Não é? É. Passado era bom ou ruim. Como agora é o bom e o ruim. Mas a gente precisa ter a clareza desse tempo. A consciência sobre ele. A gente precisa ter a Bíblia, a gente precisa ter o legado da história, do conhecimento que herdamos, de nossos pais, de nossas mães, daqueles que vieram antes de nós, mas a gente precisa também ter o uso da racionalidade. A razão, a gente não pode ficar de fora, colocar para fora quando a gente fala de espiritualidade. A espiritualidade, ela não é irracional.
Não é uma loucura, um delírio. Espiritualidade é, pelo contrário, uma hiper-razão. É uma tomada de consciência, né, dessa razão mais profunda das coisas, do âmago mesmo, do sentido, que se diz de diversas formas. Que se diz de diversas formas. Porque cada povo, cada nação se falou. E que, por isso, existe em todo canto, inclusive no cristianismo, sementes de sabedoria. E a gente precisa ter, na verdade, uma espiritualidade madura e amadurecida para dialogar com o tempo, conversar com ele e colaborar com ele, né? Ajudar, para que ele nos ajude, para que a gente possa, cada dia mais, superar a perplexidade. O sol há de brilhar outra vez, a luz há de chegar aos corações. Cada dia mais, lentamente, delicadamente, como se abre uma pétala e outra pétala, até que, em pleno dia, a flor toda esteja aberta, silenciosamente, rompendo as madrugadas, rompendo mesmo a dimensão do tempo. Mas a história não surge de geração espontânea, não é? A gente precisa agir, a gente precisa tomar partido, a gente precisa se solidarizar com os que sofrem, com a falta de justiça depois de 10 anos, com as vítimas, com as famílias atingidas da Boate Kiss. A gente precisa se solidarizar com a população Yanomami e a gente precisa se indignar diante do extermínio do povo indígena, dos povos originários. A gente não pode aceitar como algo que faz parte da nossa história, né? A captura e o sentido de escravidão que foi colocado aqui a esse povo, as populações nativas da África. Nós não podemos aceitar isso. Assim como nós não podemos, né, achar natural existir pobreza e miséria, fome, abandono, gente na rua. Não podemos. Não podemos. O tempo urge. E a gente faz um pacto com ele. A gente constrói, dialogando com ele, um tempo novo, que é o reino de Deus. Bem, sei que tempo, né, corre e a gente precisa terminar. Então, termino aqui a minha reflexão, breve reflexão, que não esgota, né, a dimensão do tempo. Eu deixo aqui um convite. Se você tiver um tempinho, 21 horas, a gente fazer a oração ao fim do dia, tá? É um ofício rápido, que a gente faz orações pela família, pelo Brasil. Temos orado pelo presidente Lula. Então, a gente pede, né? Por saúde, por paz, por proteção. Desde já fica aqui o convite, tá? Aqui no canal Paz e Bem, 21 horas, todos os dias. E deixo vocês hoje uma bênção bem especial, faz parte aqui do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Recebam a bênção de Deus. Que vocês, irmãos e irmãs, tenham um domingo abençoado, tenham uma semana abençoada. Que Deus proteja, guarde, né,
Dê sabedoria e discernimento ao presidente Lula. Ajude a sua equipe no governo do Brasil. Deixo aqui a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe com o inconformismo. Diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência. Para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. E testemunhar a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, galerinha de paz e bem. Até o próximo domingo, com a graça de Deus. Tchau, gente. Tchau.